Tiagão. Desculpa o atraso aí. Tem problema não, Yuri. Nem eu, para falar a verdade, estou iniciando agora a aula. Eu Tranquilo? tava terminando de almoçar. Pessoal, então vamos lá para. Olha, graças a Deus o pessoal está entrando. Para a página 50, por favor. Vou fazer algumas questõezinhas aqui teóricas e tem uma do Enem também. E vamos iniciar a parte de capacitores, beleza? Já conseguiram pegar o livro? Na página 50, onde tem dizendo atividades. Primeira questão. Pode me dizer se sabe se respondeu já a primeira questão? Porque no meu tá respondida, mas eu não sei se o senhor fez ou fui eu que fiz Eu, sozinha. Lindsay, sinceramente, eu acredito que eu não fiz. Eu já expliquei essa questão, sim. Pelo que eu estou vendo aqui, eu já expliquei. Mas assim, eu não lembro também se eu peguei essa atividade. Porque tem 15 dias que do nosso último encontro, né? Então, eu Que não página sei. é, Tiago? 50, página 50. Obrigada. Nada. Posso então? Então vou iniciar, tá? A primeira questão diz assim, ó. Da página 50. Uma esfera condutora em equilíbrio eletrostático e isolada está eletrizada com uma carga elétrica que. Assina a alternativa correta. Então, de novo, né? Esfera condutora em equilíbrio eletrostático. Beleza. O potencial elétrico no interior da esfera é nulo. Opa! Cuidado para não cair nessas pegadinhas, né? Quem é que fica nulo dentro da esfera, se a esfera é totalmente metálica? E aí? É só lembrar da blindagem É o eletrostática, né? campo elétrico, né, professor, que É fica o no... campo elétrico. Então, resposta aí já está logo de cara. Letra B, ó. O campo elétrico no interior da esfera é nulo. Pronto. Acabou. Aí, letra C. O campo elétrico próximo e fora da esfera é nulo. Nulo. Não. Fora da esfera ele não é nulo. Lembre-se que as cargas ele se distribui é, de forma igual em todo o seu, todo o seu material, né? A letra D. O potencial elétrico no exterior da esfera é constante e não nulo. Olhe, lembre-se que o potencial elétrico, como nós vimos na última aula, ele depende do ponto de partida ao ponto de chegada, né, que é a distância. Lembra que a gente faz VA menos VB? Então, o potencial elétrico depende disso. Então, não será constante, né? E o outro? É... Sim, o erro da letra D é constante só, tá? Porque não nulo tá certo, viu? Não nulo tá certo da letra D. E a letra E diz assim: o campo elétrico é nulo apenas no centro da esfera. Não. Volto a dizer, né? As cargas se distribuem em todo o material, tá? Segunda questão do Enem, vamos lá. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Então, uma comprou uma caixa metálica e outra de madeira, beleza. Um dia, as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Queridos, eu falei disso aqui para vocês na última aula, quando eu falei até de uma gaiola. Eu disse, olha, se vocês pegarem uma gaiola de passarinho, sendo que ela seja revestida de metal, e você colocar um celular dentro dessa gaiola, e uma pessoa tentar ligar para o seu celular que está dentro da gaiola, ele não irá tocar. Por quê? Porque vai ocorrer o fenômeno da blindagem eletrostática, em que o campo elétrico dentro daquele celular é nulo. Ou seja, em outras palavras, não passa nenhuma carga elétrica, nenhuma informação, nenhuma onda eletromagnética para a parte interna dessa esfera, tá? Dessa superfície, né? Então, vamos lá. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora de área de cobertura ou desligado. Perfeito.
Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de... Bom, se é um físico que vai dar essa explicação, queridos, se ele disser que é a madeira, então esse cara não é físico não, né? Porque lembre-se que a blindagem eletrostática só acontece, só ocorre com materiais metálicos, superfície metálica, tá? Então, nesse caso aí, você já corta a letra A, que ele fala que é madeira, né? Deixa eu ver a outra. E a letra E, né? Então, só nos resta a letra B, C e D. Vamos ver o que a letra B diz, ó. O celular que não recebeu ligações é de metal, verdadeiro, e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Verdadeiro ou falso isso? E aí? Verdadeiríssimo. É a explicação de blindagem eletrostática, é isso aí. Ou melhor, é a explicação de campo elétrico nulo. É exatamente isso aí que ele está falando. Então, a resposta simples, fácil, é letra B. Infelizmente, eu não sei dizer qual foi o Enem e o ano que ocorreu esse Enem, né? Era bom se tivesse aqui do lado dizendo qual foi o ano. Eu sinceramente não lembro. Tá? Depois, se quiserem ver aí qual foi o ano. Mas deve ter sido antes de 2016, que eu não lembro dessa questão recente. Deve ter sido bem antes. Bom, o que mais nós podemos fazer? A questão 4 da UFBA. Tá? A questão 4, na página 51, a UFBA. Diz assim, ó. Aviões com revestimento metálico, voando em atmosfera seca, podem atingir elevado grau de eletrização, muitas vezes evidenciado por um centelhamento para a atmosfera, conhecido como fogo de Santelmo. Nessa circunstância, é correto afirmar... Lembre-se que a carroceria do avião, a parte metálica do avião, ela se eletriza por conta do contato da carroceria com o próprio ar. Tá? Então, por isso que a lataria desse avião ele fica eletrizado, mas lembre-se que eu disse para vocês que se vocês observarem a foto de um avião ou conseguir, no dia que vocês forem ao aeroporto e observar um avião de perto, veja que nas suas extremidades, seja na asa ou na parte de trás, tem uns ferros pontiagudos. Aqueles ferros que tem ali na ponta da asa, tanto na asa mesmo ou na parte traseira, é justamente para descarregar essas cargas que ficam distribuídas na lataria do avião. Tá? Então serve para isso, para descarregar. E o fato a depender da circunstância, esse descarregamento realmente gera uma centelha. Então, claro que a gente não vai conseguir ver, né? Porque a depender da altitude. Principalmente quem está dentro do avião. A não ser que esses ferros sejam na asa e quem estiver sentado na asa consegue sim ver tipo uma faísquinha, um raiozinho de nada, que é justamente o descarregamento, tá? Isso ocorre também com caminhões de combustível, como eu também expliquei na última aula para descarregar. Então vamos lá. Essa questão aqui é de somatória, né? Então a gente tem que ver, no final tem que dar a resposta do somatório total. Então, o 01 diz assim, ó. A eletrização do revestimento dá-se por indução. É verdade isso? É por indução que a lataria vai ficar carregada eletricamente? Alguém poderia responder? Atrito, né, professor? Eu acho. Oi? Ou não sei. Falei, Acho que é por atrito. Exatamente, é por atrito. Então não é por indução, né? Então, falso. Lembra que indução eu tenho o indutor e o induzido, né? O indutor carregado e o induzido neutro. Então, nesse caso aí é falso porque seria atrito. Número 2. O campo elétrico no interior do avião, causado pela eletrização do revestimento, é nulo. Quem é nulo? O campo elétrico. É verdadeiro ou falso? E aí, Luma, Mariana, Natanael? Verdadeiro, né, professor? É só o Lindes que está na aula, é? Vamos lá. Roberta. Verdadeiro. Roberta me disse que é verdadeiro. É verdadeiro, né? Lembre-se que é o campo elétrico e não o potencial elétrico. Dá para com essas pegadinhas. Então, até agora, só o número 2 é verdadeiro, né? Número 4. O bom dessas questões de vestibular é que você não tem como chutar, né? Porque vai dar uma soma... como é que se diz? Como é que eu quero dizer para você? Você não arrisca um valor, né? Você tem que fazer a somatória exata, ou seja, tem que dar a soma correta. Não é tipo, se você colocar 5, já estaria errado, né? Porque você está dizendo que estaria verdadeiro 01 e 04.
E não tem outra forma de dar 5, é isso que eu quero dizer. Percebeu? Então não tem como. Essas questões é mais elaboradas. A número 4, o 04 quer dizer. A eletrização poderia ser evitada se o avião fosse revestido com material isolante. Querido, se o avião não fosse feito de metal, fosse feito com outro material, plástico, por exemplo, né, que é isolante, o avião, ele mesmo assim, não sendo de metal, ele conseguiria ser eletrizado em contato com o ar? Sim ou não? Eu- E aí, pense um pouquinho. Eu acho que sim, no atrito a única coisa é que tem que ser materiais diferentes, né não? Exatamente. Ou eu tô errada? Não, tá certo. Se eu pegar um balão e atritar no meu cabelo, não é metal, né? Um é plástico e o borracha e o outro cabelo. Tá só a questão de Tá. condutor e isolante, não dessa questão de atrito. Eu não entendi. Falei de novo, Luma. Tá? A questão só de isolante e condutor, sabe? Pelo plástico ser isolante, não ia ficar eletrizado. Não estava pensando na questão de atrito. Ah, então, pois é, mas lembre-se que os materiais dielétricos, que também é conhecido como isolante, eles podem sim sofrer eletrização, tá? Só que assim, a eletrização ela pode ocorrer de um isolante em apenas uma parte do objeto. Como assim apenas uma parte? Eu não entendi. Olha, se eu pego, por exemplo, aqui esse capacitor que está aqui na minha mão, e aí esse aqui não funcionaria por conta do formato dele ser cilíndrico, mas se fosse, sei lá, de forma retilínea, né, achatado. Então, se eu atritasse na minha camisa apenas uma parte, somente essa parte que eu atritei, ela ficaria eletrizada, percebeu? A outra não. Agora, se fosse uma superfície metálica, aí sim, independente se eu atritasse aqui, toda ela ficaria eletrizada. Mas isso aqui é um isolante ou então chamado de dielétrico, né? O material que é feito esse aqui, tá? Então, a número 4 é falso, né? A eletrização ela poderia ocorrer também com material isolante, beleza? Número 8. Então, até agora, verdadeiro só o 02, né? Número 8. O centelhamento ocorre preferencialmente nas partes pontiagudas do avião. Queridos, eu respondi para vocês, eu nem tinha visto que isso era uma questão, mas eu respondi para vocês quando eu expliquei a questão do avião, da asa, né? Da parte metálica pontiaguda. Então isso é verdadeiro, né? Não precisa nem eu comentar muita coisa sobre isso, né? Então a número 8 é verdadeiro, tá? Lembre-se que existe na física um chamado poder das pontas. Quando você ouvir esse termo poder das pontas, é relacionado que as cargas, elas preferem estar nas partes pontiagudas dos objetos. Tá? Tranquilo? Vamos lá. Então número 2, verdadeiro. Número 08, verdadeiro. Então já temos 10 pontos aí. Número 16. O revestimento metálico não é uma superfície equipotencial, pois se o fosse, não haveria centelhamento. Vem cá, o que é uma superfície equipotencial? Nós já falamos isso, até mostrei aquele slide com aquelas linhas de indução, né? Uma superfície equipotencial significa dizer que em todos os pontos dela, o valor do seu potencial é o mesmo. Por isso que recebe esse nome de equipotencial. Em relação ao avião, ele é revestido de um mesmo material, metálico. Então, quando há um atrito, eu acabei de falar sobre isso aqui quando dei esse exemplo aqui do capacitor. Quando há um atrito, vou até pegar isso aqui, né? Naquela parte do avião, toda essa superfície aqui do avião, toda ela por ser metálica, ela vai ficar eletrizada. E de que maneira? Equipotencialmente, ou seja, com o mesmo valor. Então, essa questão 16 aí é falsa, né? Porque ele diz que não é uma superfície equipotencial. Ela é uma superfície equipotencial. Então, a 16 é falsa, tá? Não é verdadeiro. Espera aí que tem duas pessoas querendo entrar aqui. Pronto. Então não é verdadeiro. Então temos só como verdadeira a 02 e a 08. 10 pontos até agora. E a última, se é uma dúvida, pergunte, viu? É porque eu achei tão simples essa questão que acredito que não restou dúvida. E a última, a 32, diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui, o caderno está muito longe, o livro. 2 pontos quaisquer no interior do avião estão a um mesmo potencial, desde que não haja outras fontes de campo elétrico.
Repare só, querido, se você marcasse como verdadeiro a 16, a 32 você teria que marcar como falso, né? Já deu para entender a lógica, né? Ó, a 16 disse que não é uma superfície equipotencial, já a 32 disse que é. Olha lá, 2 pontos quaisquer no interior do avião estão ao mesmo potencial, verdadeiro, desde que não haja outras fontes de campo elétrico, verdadeiro, porque se tivesse outra fonte de campo elétrico, então poderia ser que essa superfície poderia ter mais de uma superfície equipotencial, que pode ocorrer. Então, como assim? Por exemplo, digamos que dessa metade para cá fosse um potencial submetida a um campo elétrico, e dessa metade para o final seria outro campo elétrico, consequentemente essa parte seria uma outra superfície equipotencial, mas as duas seriam superfícies equipotenciais diferentes por conta do campo elétrico. Mas nesse caso da questão não. É uma mesma superfície com o mesmo potencial, como ele diz aqui na questão. Então, a resposta é a somatória do 2 com 8, que vai dar 10, com mais 32 dá 42. Então, a resposta dessa questão é 42 pontos. Beleza? Tranquilo? Fácil? Facinho, facinho, né? Bom, queridos, 1,5. Então, veja, tem questões aqui de cálculo, né? Vocês tentem fazer a questão que eu estou vendo aqui, que a sexta questão, ela é simples, é aplicação direta naquela equação de potencial. Repare que eu volto a dizer para vocês. Por favor. Sim, Eu entrei agora de novo, minha internet caiu. Oi, eu não entendi, Letícia. Né, por favor. O qual? Você tá respondendo, porque eu entrei agora na aula de novo. Então, mas eu estava na quarta questão, é isso que você está falando? Na quarta questão da página 52. Página. 51. Nada. Viu? Aí, sim, volto a dizer o seguinte, olha. Se cair questões do Enem referente à superfície, a campo elétrico, ou superfície equipotencial, muito provavelmente ela vai vir dessa maneira aqui teórica. Eu acredito, até pelo estilo do Enem, como ele adota as questões. Então, eu apostaria em questões dessa maneira aqui. Mas é claro que nada impede que venha uma questão de cálculo, né? A gente tem que ser realista. Então, posso então iniciar capacitores, que está na página 53. Pode ser? Página 53, capacitores. Tá? Posso iniciar, queridos amados? Pode. Pronto, beleza, olha. Tá. Oi, Letícia ou Laís, quem foi que falou? Não, eu tô falando que pode. Ah, beleza. Olha só, como a gente agora vai entrar numa parte que eu poderia dizer que não deixa de ser um circuito, a parte de capacitores, então a gente precisa se familiarizar com a simbologia do que nós iremos ver a partir de agora. Como assim simbologia? Com a representação, por exemplo, de um capacitor. Quando eu ver uma questão, vocês vão ver que as questões ela vêm em um esquema, um desenho. Só que nesse desenho você tem que reconhecer se ali é um capacitor ou se ali está tratando de um resistor. E quem vai definir se é um capacitor ou um resistor, e depois geradores, nós vamos ver geradores e receptores também, que também tem uma simbologia. Então, para você diferenciar esses quatro, você tem que aprender, tem que saber qual é o desenho simbólico dele, tá? Eu vou aproveitar e vou pedir que vocês, de antemão, vejam aí na página 55 do livro a representação de um capacitor. Olha aí, por favor, página 55, onde tem assim, ó, energia armazenada em capacitores. Logo abaixo de energia armazenada em capacitores, eu tenho aí, ó, uma reta, né, com dois tracinhos de forma vertical, sendo que os dois são do mesmo tamanho, mesmo espaçamento. Então, é assim que é representado um capacitor em um circuito. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, ele vai dar num circuito, por exemplo, dado o circuito abaixo, a figura do circuito abaixo, aí você vai ter que identificar se é um capacitor, se é um resistor, se é um gerador ou se é um receptor, que nós iremos ver mais adiante, tá? Então, o que significa, já que eu estou nessa página,
na parte de simbologia de um capacitor. Então, o que significa essas partes aí verticais? Ora, o primeiro, que é o da esquerda, representa normalmente o lado positivo e o segundo, o lado negativo. Vocês vão ver que nós iremos fazer associação de capacitores, tanto em série como em paralelo. E aí você vai ver uma sequência desses dois, dessas duas essas linhas verticais. Ou seja, uma positiva, uma negativa. Aí a do lado, positiva, negativa. Por que isso? Para que esse capacitor, a energia seja passada de uma placa para outra. Olha, positivo, negativo, aí Sim. passa a informação para o positivo, negativo e assim sucessivamente. Pois não, pode falar. Uma questão que é de 2019, que acho que é parecida com isso. Forma um circuito com as Sim. lâmpadas e pergunta quais das lâmpadas ligam primeiro, né? A sequência de lâmpadas. Pronto. É essa questão. Não, Luma, eu sei de qual questão você está falando, né? Isso aí que você está falando é do assunto de resistores. Resistores, como eu disse para vocês bem antes de capacitores, resistores é o contrário do que nós vamos aprender agora em capacitores. Então, a gente vai ter que determinar em termos de corrente, né? Quem brilha mais a lâmpada que vai brilhar mais é a lâmpada que recebe maior corrente elétrica, que nós iremos ver mais adiante com paciência. Então, aquela questão que você está falando, que eu estou lembrado, ela não é de capacitores, ela é de resistores. A associação de resistores. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, então, já entendendo aí, já deu para ver a simbologia, então vamos voltar para a página 53, que inicia o estudo de capacitores. Olha, queridos, lembra que eu falei para vocês o seguinte, que até hoje não existe nenhum equipamento que armazena energia elétrica. Não existe esse aparelho. Nem pilhas e nem baterias armazenam energia elétrica. Elas armazenam carga elétrica que vai ser convertido para energia elétrica. É diferente, tá? Então, os capacitores é isso. É um dispositivo como esse aqui, ou então como esse aqui, ó. Aqui são vários capacitores, ó, de diversos formatos. Tá vendo? Tudo isso aqui que vocês estão vendo são capacitores. Então, Professor, no caso, os capacitores, eles vão armazenar as cargas elétricas, não a energia elétrica. não a energia elétrica, sim as cargas elétricas. Mas, no caso, são eles que vão converter ou eles só armazenam mesmo? Eles armazenam e o circuito que está interligado a ele converte para energia elétrica. Ah, entendi. Tá? Obrigada. Nada. Olha, repare que interessante. Aqui no livro de vocês fala que o exemplo clássico são flashes de máquinas fotográficas, né? Quando você vai com uma câmera profissional, que você aciona para tirar foto e ele emite aquele flash, quem fornece aquela energia para aquela luz seja ativa é um capacitor que tem naquele dispositivo, naquela máquina. Mas aí, algum de vocês poderiam me perguntar o seguinte: professor, se o capacitor, a função dele é armazenar cargas elétricas, a bateria também armazena carga elétrica, uma pilha também armazena carga elétrica. Então, por que não colocar, por exemplo, pilhas ou até mesmo baterias para substituir um capacitor? Por quê? E alguém saberia me responder? Uma curiosidade que eu vou falar para vocês, antes de vocês tentar me responder, que já dá uma luz para que vocês me respondam também. Aquele aparelho que é utilizado em hospitais, que é chamado, eu não sei se eu vou falar corretamente, que é um nome grande, eu me atrapalho quando eu vou falar. Veja, aquele aparelho que serve para ressuscitar pessoas que têm parada cardíaca, que é chamado de, me ajude aí, viu? Desfibrilizador, eu acho que é isso. Acertei ou errei? Desfibrilador, professor. Como é? Me diga de novo. Quase. Desfibrilador, até eu errei agora. Desfibrilador, pronto. Isso. Um desfibrilador, ele funciona através de capacitores, ou seja, dentro daquele aparelho lá tem capacitores. O cara bota na energia, né? Liga na energia. Esses capacitores
vão sendo carregados e armazenando na carga. Depois você pode tirar da energia o aparelho, mas o seu desfibrilador vai ficar carregado. Ou seja, quando eu precisar utilizar, ele vai funcionar, mesmo estando sem a tomada conectada sem estar conectado na tomada. Tá? Porque isso aqui já faz como é que eu posso dizer? Já faz o papel de armazenar essas cargas elétricas, né? Tá, beleza. Então, por que não se utiliza pilhas ou baterias? Roberta respondeu. Deixa eu ver, Roberta, o que você falou. Acho que porque eles descarregam muito rápido, por isso não substitui as pilhas. Roberta, mais ou menos eu diria a sua resposta. Não é exatamente isso. Concordo com você que eles descarregam rápido. Sim, é verdade, descarregam rápido. Tá? Mas, peraí que a Alisson tá querendo entrar aqui na aula. Pronto. Amados, para a aula não se estender muito, porque esse assunto é bem interessante e eu quero... Oi? Deixa eu falar rapidinho para ver se é o que eu tô pensando aqui. Vá, diga aí. Seria porque o capacitor ele pode guardar maior quantidade de carga e as baterias, pilhas não. E, por exemplo, se uma pilha, como tem pouca carga ou bateria, sei lá, às vezes não poderia suprir a necessidade do rapaz aqui, já que eles convertem para choques elétricos. Pronto. Yuri, você deu a resposta perfeita. Eu só acrescentaria o seguinte, ó. Não é, na verdade, assim, o fato de conseguir armazenar mais cargas, mas o fato de que um capacitor ele consegue carregar altos potenciais. Por exemplo, para que você entenda, o que é potencial? Potencial, lembre-se que é quando eu falo em voltagem. 110, 220, 1000 volts, 2000 volts, enfim, voltagem. Pilhas e baterias, observe, se você pegar uma pilha, aquela mais, que eu não sei dizer o nome, aquela mais espessa, né, com maior diâmetro, ela vai ter ali 1,5 volts. É verdade que você pode fazer uma associação daquelas pilhas, é verdade, você consegue aumentar a voltagem, mas não seria vantajoso. Imagine, digamos que eu quero atingir 1000 volts. Se eu for utilizar pilhas, imagine a quantidade de pilhas que eu vou ter que colocar em série para atingir esses 1000 volts. Já um capacitor não. Um capacitor tem essa vantagem. Ele pode armazenar uma determinada quantidade de cargas que pode chegar, inclusive, a quilovolts. Repare só. A quilovolts, coisa que uma bateria não consegue e nem uma pilha. Por isso que utiliza-se os capacitores. E quem foi que me falou que o capacitor descarrega rapidamente? Foi Roberta, não foi, Roberta? Você falou isso. Ela falou que as pilhas a bateria descarregam mais rápido. Quem falou? Ela falou que as pilhas e baterias descarregam mais rápido. Não, eu acho que foi os capacitores, não foi não? Eu acho que ela falou. Deixa eu ver. Eu acho que ela falou capacitores. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Eu falei dos capacitores. Então, Roberta. Viu, Yuri? Ela tem razão em parte, porque tem determinados equipamentos eletrônicos que realmente, quando você aciona para utilizar a carga do capacitor, ele descarrega rapidamente. Mas tem outros que não. Por exemplo, o que nós estamos falando lá do utensílio médico, né? Para reviver a pessoa lá. Aquele ali, veja que ele não descarrega com facilidade. A gente vê até esse filme, né? O médico vai lá, testa uma vez, não consegue, vai lá de novo, testa a segunda vez. Então veja, é claro que a carga ali está indo embora. Mas veja que ele ainda consegue ativar várias vezes. Então depende também do capacitor, viu, Roberta? Depende da sua capacitância, que daqui a pouco nós vamos ver o que é isso. Para adiantar, né, capacitância é o quanto que esse capacitor consegue armazenar. E para entender um capacitor, eu tenho que saber como é que ele funciona por dentro, né? Ou seja, como é que um capacitor é carregado? Como é que isso aqui vai ficar carregado, né? Qual é a unidade do capacitor? É voltagem? É 5 volts, 10 volts? Não, não é, né? Nós vamos ver que a unidade de capacitores é dado em Faraday, né? Nanofarad, picofarad,
Faraday. Então, é bem comum a gente pegar esses capacitores e ele está informando aqui, pronto, ó, esse pequeno aqui, ó, repare só, para que você tenha ideia, viu, Yuri? Esse pequenininho aqui, ó, que eu estou mostrando, esse pequeno aqui, ele consegue ter gerar um potencial de 200 volts, ó, olha o tamanho do bichinho, 200 volts. E a sua capacitância é de 15 microfarad. Eu vou botar próximo aí da câmera, veja se vocês conseguem visualizar o que eu estou falando, ó. Veja aí, é porque eu não consigo ver a câmera aqui. Ó, 200 volts, tá vendo aí? Ó, e 15 microfarad. Alguém Dá pra ver. Dá pra ver, né? Tá aí. Dá pra ver, dá pra ver. Aí, ó. 200. Então você imagine, esse pequenininho consegue armazenar, quer dizer, armazenar não. Ele consegue converter um potencial de 200 volts. Na verdade, ele não chega a fornecer esses 200 volts não, tá? Aqui seria a voltagem real, mas quando você vai ver quanto que realmente ele fornece, sempre há uma perca da voltagem, ou melhor, do potencial, chamado DDP. Então, se esse aqui gera 200 volts, imagine esse aqui. Você entendeu o que eu tô falando? Deixa eu ver se eu consigo ver isso aqui, viu? É porque tá apagado, olha. Aqui dá pra ver, porque isso aqui é antigo, né? Aqui dá pra ver a sua capacitância, tá? 45 microfarad. Nesse aqui foi 15 microfarad, né? Mas a voltagem dele não tá apagado, não dá pra ver. Pelo menos eu não tô conseguindo enxergar aqui. Não dá pra ver não. Infelizmente não dá. Mas de certeza aqui é muito alto. E é uma voltagem muito alta, tá bom? Queridos, eu volto a dizer, esse assunto é bastante interessante. Por favor, não percam, né, se for possível, é claro, não percam a próxima aula, para que a gente possa dar continuidade e a gente entrar na parte de capacitância e entrar na parte de associação de capacitores. É tranquilo, é fácil e outra coisa, entender a forma de carregamento. Só para deixar vocês com gostinho, com água na boca, repare, ó. Digamos que eu pego esses capacitores, esses aqui, e vou colocar eles para carregar. Vou botar na tomada. Imagina que tivesse uma tomada aqui, eu fosse colocar para carregar. Me diga uma coisa. Vocês viram que a capacitância dele é de 15 microfarad. Beleza. Quando ele atingir os 15 microfarad e eu deixar ainda na tomada, o que vocês acham que acontece? Eu deixo lá ligado. Ele explode. E aí? É isso onde eu quero chegar. Esse tipo de resposta que eu quero chegar. Será que explode mesmo? Explode. E aí, alguém mais? Yuri? Vai saber quando é que chegou. Hã? Como é que vai saber quando é que chegou aos 15 microfarad? É fácil, é só você ter um multímetro. Um multímetro é um aparelho que afere diversos componentes. Por exemplo, ele afere voltagem, amperagem e também capacitância. Então, você com um multímetro colocado aqui, por exemplo, né? Veja que esses capacitores, ó, deixa eu botar aqui assim. Ele tem 2 fios, tá vendo? Ó? 2 fios, que seriam um positivo e um negativo. Então, para me aferir quanto que tem de carga nisso aqui, eu pego... infelizmente, eu não tenho meu multímetro, um amigo meu queimou. Então, eu pego um multímetro e coloco aqui nessas duas perninhas aqui, ó, do fio. E aí, o multímetro vai me informar quanto que isso aqui está carregado. Percebeu? Então, é possível saber sim. Mas a pergunta é, quando ele atingir os 15 microfarad de capacitância, e eu deixar lá ligado, o que ocorre? Ele aumenta esse valor, tipo, vai para 16, 15,5, 15,1, 15,2, enfim. Ele aumenta? Se a capacitância é a capacidade máxima, tipo de 15 mil, por exemplo, se passar disso, ele explode, rapaz. Não tem como você aumentar mais, não. Então, Yuri, eu vou responder, tá? Vou pegar o que você acabou de me dizer. Como ele limita em 15 microfarad, então significa dizer que quando ele chegar aí nos 15, opa, para mim travou aqui. Travou aí para vocês? Não, para nós não. Ah, porque travou aqui para mim a câmera. Quando ele atinge os 15 microfarad, ele estabiliza. Ou seja, nenhuma carga mais é gerada. Então,
Quando ele for carregado, é que nem tipo celular, quando você bota um carregador. Veja que quando atinge o 100%, você Ele já para de receber. percebeu? Ele para de receber cargas elétricas. A mesma coisa é aqui. Atingiu os 15, acabou. Ele para. Ele cessa o movimento de cargas elétricas. Por isso que você já pode tirar da tomada, o capacitor, né? O celular, quando você tira a tomada, ele ainda vai perder carga porque está sendo utilizado. Mas um capacitor, se ele não está sendo solicitado, quando você tirar da tomada, ele vai ficar com aqueles 15 microfarad até você usar. Então você pode carregar aqui ó, e deixar, guardar. Ele vai ficar com uns 15 microfarad. Quando você for utilizar é que você vai descarregá-lo. Então, ele não chega a explodir por causa disso, viu, Yuri? Ele estabiliza, tá? Certeza, eu já vi um explodindo, rapaz. Não, pode acontecer, né? Aí é alguma forma de ligação do circuito, mas ele é feito para que isso não ocorra. Ele, quando atinge a sua capacitância, ele estabiliza. Ele não É recebe por mais isso cargas. que eu vi uma vez um explodindo na taca desgraça. Olha, no livro de vocês aí, Yuri, observe que tem a figura de alguns capacitores, uns azuis aí, né? Observe que ele marca 16 volts. Repare que isso é menor, né? Mas tem uma capacitância de 100 microfarad. Repare que eu já posso perceber algo aí, né? A relação entre potencial, DDP, que é a voltagem, com a sua capacitância, né? Repare, ó, como assim? Olha, esse aqui, vou repetir novamente, ó, ele comporta, Quanto maior a voltagem, menor a capacitância, né? né? Não posso fazer essa relação? Posso fazer essa relação. Então, queridos, ó, na próxima aula, então, eu continuo com a parte de capacidade eletrostática ou capacitância, certo? Aqui no livro de vocês... Ah, tem aqui, desculpe. Eu pensei que não tinha, mas tem sim. Aqui no livro de vocês, na página 54, no título Capacidade Eletrostática, logo abaixo, no final do parágrafo, ele fala lá, capacidade ou capacitância. Tá? É mais comum a gente ouvir o termo capacitância. É raro você ver o nome capacidade eletrostática. É muito raro. É mais utilizado capacitância. Ok? Bom, queridos. Eu vou finalizar a aula, porque daqui a pouco eu iniciarei a próxima, mas deixa eu tentar fazer a chamada. Só um minutinho, por favor. Como hoje foi um dia um pouco corrido para mim, então eu já cheguei aqui nas pressas e não tive nem tempo ainda de abrir o portal para fazer a chamada, tá? Então peço só um pouquinho de paciência que eu já estou abrindo aqui a plataforma de vocês para fazer a chamada online. Só um minutinho. Enquanto isso, se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Ô, Yuri. Oi. Yuri e os demais, né? Olha aí, enquanto eu vou fazendo aqui para fazer a chamada. Olha aí a página 57, onde tem assim associação em paralelo. Veja a figura que tem ali. Página 57 e também tem a página 56, mas veja a 57. Já tô. Pronto. Repare que normalmente nós iremos pegar as questões dessa maneira aí, ó. Ele vai dar o circuito e, como eu falei para vocês, a gente vai ter que identificar se isso é um capacitor, um resistor, um gerador ou um receptor. E como é que você vai saber? Através do formato do circuito. Nesse caso aqui são capacitores. Então veja que aí é em paralelo. Quando a gente for fazer a associação de resistores, vocês vão ver que as propriedades que é dado aqui em paralelo, lá em paralelo, só que em resistores, ela é diferente. Tá? E o que é mais pedido em termos de questões é resistores. Mas só que capacitores é um assunto bem importante. Vou botar a data aqui, de hoje é dia 16, 1h da tarde. Término 45. Pelo jeito,
Pelo jeito, a internet estabilizou, né? Pronto. Vamos lá. Só responder agora, viu? Alisson. Cadê Alisson? Não tá aqui não, é? Tá sim. Ele Alisson. tá, professor. Internet. Está. Beleza. Muita. Pronto. Deve ser a internet, porque ele disse que a internet dele tava ruim. Anthony está presente, já vi ali. Heloísio. Emily Kailane. Gabriel Henrique. Presente. Está presente. Quem não tiver dúvida, pode sair, tá? Da sala. Enzo. Eu sabia que você ia fazer isso, Yuri. Yuri. É louco. Laís está aí. Esse Yuri também fica mandando em todo mundo, velho. Larissa. Larissa, não vi Larissa. Gaiato. Larissa. Ah, não, também. Alguém Eu acho poderia que me não. dar notícia de Duda? Laísa. Doente, professor. Presente. Eu Tá- falei com ela disse que tá ainda de repouso da Ah. cirurgia. Tá em Mas já recuperação. tá, Ótimo. tá em recuperação. Ok. Letícia Yasmin. Ela não pode ficar muito tempo sentada, aí por isso que ela não. Certo. Já chamei Lindsay, já chamei Lucas, viu? Lumpa. Eu aqui. Isso. Maria Eduarda, que está em recuperação. Mariana. Marília. Mas e aí, pessoal? Vocês que ainda estão aqui na sala, estão gostando do conteúdo de capacitores? Porque eu acho bem interessante esse assunto, Bem interessante, professor. Ah, interessante. né? E é uma coisa que está no nosso cotidiano, né? Eu sugiro que vocês leiam pelo menos a página, por favor, para fixar o que eu já falei. Leiam a página 53 até a parte de capacidade eletrostática, por favor. Dê uma leitura, é bem rápida. Tem muitos vídeos também no YouTube, né? Tem muitos. Marília Gabriela, não tá não, é? Eu acho que ela tá pelo computador. Alguém poderia... Não, mas eu não tô vendo aqui. Então ela deve ter saído. Não está. Eu tava Natana- sem internet. Não tá entrando, não. Ah, beleza. Natanael, Roberta, Stephanie, tá ali. Presente. Vitor. Tá aqui. Vitor Kalene. Pronto, né, querido? Se faltou mais alguém, não, né? Então, obrigado a todos e até quinta-feira, se Deus permitir. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.